Oi, som. Irmãos, graças e paz, novamente. Vamos seguir aqui nas devocionais no livro de Gênesis. Por favor, abra em Gênesis, capítulo 33. Nós vamos ler do versículo 16 ao 20. Gênesis 33, do 16 ao 20. Esse texto, ele pega o finalzinho da conversa de Jacó com Esaú, quando eles se reencontraram e houve ali a reconciliação, que já foi ministrado domingo passado. Então, a partir do versículo 16, o desfecho dessa conversa e o que sucede logo depois, que diz assim, Gênesis 33, 16 ao 20. Assim, voltou Esaú aquele dia a Seir, pelo caminho por onde viera, e Jacó partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez palhoças para o seu gado, por isso o lugar se chamou Sucote. E voltando de Padã Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Amém. Então, o tema dessa ministração é que Jacó, ele se estabelece em Canaã. Como nós já falamos, domingo passado, do versículo 1 ao versículo 15, vai contar o relato do encontro de Esaú com Jacó. E nós vimos uma ação de Deus diante de uma atitude inesperada de Esaú. Porque Esaú, quando encontra com Jacó, ele o abraça, ele o beija e chora. Foi algo de fato sobrenatural. E depois desse encontro, versículo 16, que nós acabamos de ler, Esaú ele volta para Seir, na região de Edom, que já está fora da terra de Canaã. E no versículo 17, Jacó ele foi para Sucote, que aí sim faz parte da região de Canaã, está dentro de Canaã. Essa palavra Sucote significa cabanas ou tendas. Aí no versículo 17 diz que Jacó ele edificou para si uma casa. Então isso no sentido de uma moradia. E talvez venha uma casa, né? Não é uma casa de alvenaria, de tijolos. Ele levantou ali naquela região o seu acampamento. Veja aí no versículo 19 que diz que uma tenda, né? Onde armar a sua tenda. Então isso no sentido de moradia. E como é uma devocional, é coisa rápida, né? Eu gostaria de destacar 3 atitudes de Jacó, pelo menos 3 atitudes de Jacó diante desse atual momento da sua história, quando ele se estabelece em Canaã, para nossa reflexão. A primeira atitude é a obediência de Jacó. No versículo 18, diz, voltando de Padã Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã. Que está na terra de Canaã. Os irmãos lembram-se que na conversa com Esaú antes, é evidente que Esaú queria que Jacó fosse com ele para a terra de Edom, para Seir, que ficava ao sul do Mar Morto e um pouco ao norte do Mar Vermelho.
mas com esse destaque: Edom já estava fora das terras de Canaã. No versículo 14, ainda no diálogo com Esaú, Jacó ele disse que vai para Seir. O presbítero Ivan já falou sobre isso domingo passado. Nós vemos aqui que Jacó ele pode ter falado enganosamente para Esaú. Porém, é mais provável que Esaú soubesse que esta era a forma polida ou prudente de Jacó não contradizê-lo. Eu não sei vocês, mas a gente consegue ler, entender nas entrelinhas que quando Jacó fala dessa maneira com Esaú, Esaú já entendia que Jacó não iria com ele, e sim para a terra de Canaã. E nós vamos ver no decorrer da história que Esaú não fica bravo por causa disso e não volta para questionar Jacó, e por que ele não foi, enfim. Entende-se que Esaú já sabia que Jacó não iria com ele. Como eu disse a respeito de obediência, onde nós encontramos aqui a obediência de Jacó? Quando a gente volta um pouquinho lá atrás, no capítulo 31, no versículo 3, quando ele ainda estava lá em Padã Arã, ele recebe uma palavra do Senhor. Gênesis 31, versículo 3, o Senhor diz assim, ó: e disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. O texto é muito claro: torna a terra dos teus pais. A terra de seus pais, de Isaac, de Rebeca, de Abraão, seu avô, era a terra de Canaã, e não a terra de Edom. Jacó, ele estava agora reconciliado com seu irmão, e ele poderia muito bem ir com seu irmão para a terra de Edom. As coisas agora voltaram à normalidade, mas é como se reverberasse nos seus ouvidos a ordem de Deus: você volte para a terra dos teus pais. Aquilo estava muito latente em seus ouvidos, na sua mente. E é o que Deus requer de nós, que nós sejamos obedientes. O nosso maior exemplo de obediência é o próprio Cristo. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 8, diz que ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo é o nosso exemplo maior de obediência. Quando nós olhamos para a vida dos apóstolos, lá em Atos capítulo 5, versículo 29, eles já estão num contexto de perseguição, e eles estão diante das autoridades, as autoridades os ameaçam, e veja o que eles dizem aí no versículo 29, Atos 5, 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que a homens. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O que Deus requer de nós é obediência. E Jacó foi obediente a Deus, ele voltou para a terra dos seus pais, para Canaã. Um outro texto que é muito conhecido, lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, esse texto fala a respeito, essa palavra foi dada para o rei Saul. Havia sido dado um mandato para Saul, para que ele destruísse os amalequitas, não deixasse ninguém vivo, nem homens, nem mulheres, nem meninos, nem rebanhos. Mas ele não cumpriu na totalidade o que Deus havia mandado. Ele deixou vivo o rei Agag, e trouxe do melhor do rebanho, com boas intenções. Eu trouxe o melhor do rebanho para oferecer ao Senhor. Mas a palavra do Senhor foi muito contundente para Samuel. Está lá em 1 Samuel 15, 22. Diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto
em que se obedeça a sua palavra, em que se obedeça a sua palavra. E o texto termina dizendo: eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Podemos estar cheios de boas intenções, Deus vai entender, Deus sabe que eu fiz de bom grado. Ou, irmãos, não é suficiente uma obediência pelas metades. Saul obedeceu em parte. Nós temos sido obedientes. Vamos pensar em obediência de uma maneira mais abrangente. Nós, como filhos, temos sido obedientes aos nossos pais. Mesmo já depois de adultos, casados, somos obedientes. Obedientes ao patrão, ao supervisor lá do departamento onde eu trabalho. Eu sou obediente, eu cumpro os horários, a lei, a Constituição brasileira como cidadão brasileiro. E tudo isso, essas coisas são reflexos, é o reflexo exterior da minha obediência a Deus. Não adianta eu apenas dizer que eu obedeço a Deus, se a minha vida diária não condiz com aquilo que eu estou falando. A palavra bíblica que é pregada aqui todos os domingos, com muito zelo, com muito temor, palavra bíblica, a exposição bíblica, ela tem sido levada a sério, irmãos, no decorrer da nossa semana. Ou acaba o culto, eu já estou ali no portão e eu já nem me lembro mais do que o pastor falou. Eu só abro a Bíblia no domingo aqui para ler o texto que o pastor mandou eu ler. E durante a semana ela fica lá, fechada. Deus, ele não mandou Jacó ir para Edom, e sim para a terra dos seus pais, de seus pais, Canaã. Então foi para lá que Jacó foi. Obediência. Em segundo lugar, a segunda atitude de Jacó, que eu gostaria de compartilhar, é a prudência. A prudência de Jacó. Aí ainda no versículo 18, finalzinho da parte B, a parte B, né? Tem um detalhe interessante que diz que ele armou a sua tenda junto da cidade. No versículo 19, a parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Ele armou a sua tenda, o seu acampamento, junto da cidade, próximo da cidade, e não na cidade, e não dentro da cidade. Naquela época, a maioria das cidades, talvez todas, elas eram construídas, tinham muros, né? Que cercavam as cidades, elas estavam dentro de muros. Pensa comigo, irmãos, Jacó ele vem num processo de estreitamento do seu relacionamento com Deus. Nós já vimos, isso já foi também compartilhado lá em Gênesis 32, do 22 ao 32, quando Jacó luta com Deus. Seu nome é mudado para Israel. Já era tempo de ter atitudes mais prudentes, mais piedosas, e sempre tendo Deus como centro da sua vida. Siquém, a cidade de Siquém, ela era habitada pelos cananeus. No capítulo 12, versículo 6, quando Abraão sai, lembra quando Deus manda Abraão sair da sua terra, da sua parentela, e ele vai para o rumo de Canaã, diz o capítulo 12, versículo 6, atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré, e nesse tempo os cananeus habitavam nesta terra. Quem eram os cananeus?
Eles eram descendentes de Canaã. Canaã era filho de Cã. Cã, filho de Noé. Gênesis capítulo 10, do 15 ao 18. E vocês lembram quem era Cã, né? Cã foi aquele que viu a nudez do seu pai. Os cananeus, eles seguiam deuses pagãos. Dos deuses mais conhecidos que você certamente já ouviu, Baal, Dagon, Aserá, Astarote. E uma das práticas da, vamos chamar religião cananita, era o sacrifício de humanos. Quando nós olhamos para o capítulo posterior, capítulo 34, que vai falar a respeito do que aconteceu com Diná, filha de Jacó, os irmãos conhecem a história. Capítulo 34, versículo 2 diz que ela foi humilhada, no versículo 7 diz lá que ela foi violentada, em outras palavras, ela foi estuprada. Percebe-se como não era um povo que temia a Deus, não era um povo que seguia os princípios do Deus de Israel. Jacó não queria se misturar com esse povo, tanto que no versículo 19 que nós lemos, ele faz questão de comprar o campo, aquela região, onde eles haviam levantado o seu acampamento, para ficar bem claro, aqui é o nosso lugar, e não lá dentro da cidade. Em Mateus capítulo 10, versículo 16, Jesus ele disse aos apóstolos: sede, pois, prudentes como as serpentes. A prudência, irmãos, fala de precaução, fala de cuidado, é o comportamento de maneira a evitar perigos. Ou seja, não se pode brincar com o pecado. Nesse mundo que jaz no maligno, João usa essa expressão, todo o cuidado é pouco. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, diz que o homem prudente edificou a sua casa onde? Na rocha. Sobre a rocha. E nós sabemos que a rocha é Cristo. Amém, irmãos? O homem prudente. Essa prudência, esse cuidado, esse temor a Deus. Como que andam essas coisas nas nossas amizades? Nas conversações, nos programas de TV, nós estamos na era, né, de filmes, séries e por aí vai. Como que anda essa prudência na internet, nas redes sociais? Aqueles que ainda vivem esse contexto de escola, de faculdade aí, os adolescentes, os jovens. O cuidado com aquilo que oferecem, com os argumentos que eles estão lançando. Aos casados, algo que me veio à mente, o cuidado com as amizades com o sexo oposto, com as confraternizações de trabalho. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. E Jesus ele fala sobre isso. Lá em João, deixa eu ler esse texto, João capítulo 17. Quando Jesus está naquele capítulo da oração de Jesus, do versículo 15 ao 17, ele diz assim, olha, eu não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Nós, não somos deste mundo, como também eu não sou. E olha o versículo 17, irmãos. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade.
Nós temos que ter cuidado com aquela coisa de que não tem problema não, não tem nada a ver. Deixa de ser ultrapassado. Você precisa evoluir. Não tem problema nenhum. Nós temos que ser prudentes, zelosos, temerosos sempre. Todo cuidado é pouco, principalmente conosco mesmo. Com esse eu pecaminoso. Lembram lá da luta que Paulo fala, da carne e do espírito que milita um contra o outro? Principalmente conosco mesmo, irmãos. Marcos 14, 38, Jesus disse ali para os discípulos, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é forte. A carne é santa. A carne é fraca, irmãos. Prudência. Então nós falamos da obediência, da prudência e em terceiro e último lugar, a adoração de Jacó. Versículo 20. E levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Então Jacó ele levantou um altar a Deus, ao Senhor naquele lugar. O ato de levantar um altar era uma atitude de adoração a Deus. Adoração, o assunto é muito amplo, mas podemos resumir dizendo que é declarar que só Ele é Deus, que Ele é Senhor, que é Ele que reina, que é Ele que é soberano. Junto com a adoração vem a gratidão, o reconhecimento que todos os benefícios são dados por Ele. Junto com a adoração, junto com a gratidão vem a rendição. Reconhecer a nossa pequenez diante da majestade, da soberania desse Deus. Sem Ele, irmãos, nós não somos nada. Interessante que lá em Gênesis 12, versículo 7, Abraão também, quando para naquela região, ele levanta um altar ao Senhor também ali, na mesma região. Jacó, ele deu um nome para esse altar, ele deu o nome de Deus, o Deus de Israel. Era a confirmação externa do que já estava lá no seu coração, um coração consolidado e firmado em Deus. Ou seja, o Deus que reina, é o Deus que manda, é o Deus que rege a minha vida, o Deus de Israel. O nome dele agora não era Israel, é o Deus da minha vida. Ali ele estava colocando um marco de quem de fato rege e governa a sua vida, e que venha a governar os seus descendentes, que venha a governar também a nação que viria posteriormente. A nossa vida deve ser um altar de adoração a Deus. O nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar, devem refletir a glória de Deus, devem refletir a luz do Evangelho, o senhorio de Cristo em nossas vidas. Lá em nosso lar, em nossa casa, no relacionamento com a esposa, com o marido, com os filhos, podemos afirmar ou comprovam de que o Deus da minha vida, o Deus de Israel é quem governa, é quem dita as regras. Lá na escola, no lazer, quando a gente entra no campo de futebol, eu, por exemplo, refletem que Deus de Israel está governando meu coração. Quando eu pego um carro para andar aqui em Taguatinga está uma maravilha para andar de carro, irmãos. Ali no centro de Taguatinga está lindo.
Que coisa linda. Reflete. Deus é quem governa a minha vida, meu coração. Obrigado, Jesus. Aleluia. Quando eu estou sozinho, tem ninguém perto de mim. Tem ninguém para ver. O que eu vou fazer, o que eu estou fazendo, ninguém está olhando. Refletem, mostram que o Deus de Israel é quem governa a minha vida. Minha vida é um altar de adoração permanente a Deus. Então é isso, irmãos. Obediência é o que Deus espera, é o que Deus exige de nós. Prudência, em tudo, né? Todo cuidado é pouco, todo cuidado é pouco. E adoração, um viver de acordo com a palavra de Deus. Amém? Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por essa manhã preciosa, por estar aqui com os meus irmãos, por mais essa oportunidade de podermos estar aqui como igreja para cultuar e glorificar o Teu nome. Por favor, nos ajude. Nós já temos o Santo Espírito que habita dentro de nós. Nos ajude a sermos obedientes, a sermos prudentes, vigilantes e refletirmos a Tua glória sempre em adoração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.